Mais uma vez, rogamos ao Mestre, amado Jesus, que possa nos proporcionar uma tarde de reflexões, de muitas bênçãos para o nosso viver e o despertar cada vez mais do nosso sentimento rumo à perfeição que nos aguarda. Na tarde de hoje, nos foi solicitado que falássemos sobre uma temática que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mais precisamente nos itens 14 a 17, denominado o suicídio e a loucura. Para falarmos desta temática, nós precisamos fazer uma introdução e sabermos quem realmente somos. Na realidade, a doutrina espírita, com o grande codificador Allan Kardec, ele vem nos trazer, na obra O que é o Espiritismo, que o homem, ele tem 3 elementos essenciais e que estão, que fazem parte da constituição deste ser, que são eles, o espírito, e aí sim, espírito como princípio inteligente, que possui o pensamento, a vontade e o senso moral. Também o outro elemento é, portanto, o que se chama, e Kardec denominou de perispírito, que é o envoltório, o corpo espiritual, que é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. E o terceiro elemento é o corpo físico, que é um instrumento do espírito, que é este veículo em que nós visualizamos uns dos outros aqui. Quando a gente olha, a gente observa, o corpo físico, o ser que está à nossa frente, por exemplo. Mas na essência, na realidade, é importante entendermos que todos nós somos espírito. Nós estamos atualmente no corpo físico. Portanto, nós não somos seres corporais vivenciando uma experiência espiritual. O Espiritismo vem nos dizer que nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência física. Então, assim, fica mais fácil de nós entendermos quais as justificativas dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso cotidiano, do nosso proceder. E mais ainda, o Espiritismo vem nos demonstrar que é composto, portanto, de vários princípios básicos. O princípio básico, que origina todos eles, então, é Deus. Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E o que nós vamos nos ater na tarde de hoje é o princípio da imortalidade da alma. Ou seja, que nós não morremos, que apenas morre-se o corpo físico. Que o Espiritismo veio matar a morte. Veio dizer que morte é vida. E que nós, ora estamos experienciando num corpo físico, como espíritos que são denominados encarnados, ora estamos experienciando no mundo espiritual. Então, tudo isso, esse preâmbulo, para nós falarmos a respeito do suicídio e da loucura. Allan Kardec, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse tópico, ele vem nos esclarecer que a calma e a resignação são os fatores primordiais que fazem com que nós possamos exercer e executar para não cometermos atos tresloucados, de podermos sim afetar a nossa saúde física num processo de loucura, pelo fato de diversas causas que acontecem ao nosso redor, e mais ainda, de chegarmos ao ato de cometermos o suicídio, de virmos a tirar a própria vida. Na questão 880
de O Livro dos Espíritos, Kardec então pergunta aos espíritos superiores qual o principal direito, o direito primordial que tem o homem. E os espíritos responderam: o de viver. E que ninguém tem o direito de tirar nem a vida do seu semelhante, através de um homicídio, e nem muito menos da própria vida, porque isso realmente é atentar em relação às leis de Deus. Porque só a Deus cabe fazer tal ato, ou seja, saber o momento exato, o momento oportuno que nós aqui chegamos na Terra, e mais ainda, o momento em que nós iremos retornar ao mundo espiritual. Mas nós estamos vivenciando, neste setembro, nós estamos vivenciando uma campanha, né, do Setembro Amarelo. Todos vocês já ouviram falar, e está nas mídias sociais, bastante divulgado. Este é um movimento que vem acontecendo desde o ano de 2015, quando ao Centro de Valorização da Vida, CVV, né, uniu-se ao Conselho Federal de Medicina, o CFM, mas também a Associação Brasileira de Psiquiatria, então a ABP, e reuniram-se para poder tratar desta temática, principalmente do suicídio, que vem sendo tratado hoje como um processo de epidemia. Então, é uma epidemiologia mesmo. É algo que a Organização Mundial da Saúde vem alertando a todos para que possam buscar compreender as causas do suicídio e, mais ainda, nesse sentido de disseminar o avanço dessa campanha então dos diversos órgãos da sociedade, nas sociedades religiosas também, toda a sociedade convocando para unirem-se e compreenderem por que está acontecendo em diversos lugares, no mundo inteiro. E para falarmos do nosso Brasil, podemos afirmar, através da Organização Mundial da Saúde, que é um dos 10 países hoje que mais cometem suicídio no mundo. E o que mais nos chama a atenção é que vocês sabiam que nos estudos recentes dos estados brasileiros, das regiões, a região que vem mais aumentando o quantitativo de suicídios é a região Nordeste. E qual o estado que vem mais de 100%, inclusive em relação, né, ao ano anterior, esse aumento é, portanto, a Paraíba. Então é aqui que nós estamos plantados para florescermos, e muitas vezes ao nosso lado, ao nosso redor, na nossa família, bem juntinho a gente, tem alguém que está passando por verdadeiras dificuldades, grandes momentos de aflições, e que precisa de ajuda para que não venha a cometer um ato desta natureza. E a sociedade precisa unir-se, precisamos buscar fazer a nossa parte, falarmos desse assunto sem temores, sem receios, sem julgamentos, porque eis o fator primordial e mais importante, porque só quem sabe o que está sofrendo é quem está passando por uma problemática muito séria, não é verdade? E não tem como apenas o nosso falar dizer que não faça, não haja dessa forma, só pelo fato de falar. Tem que ser algo muito mais ampliado. Por isso que nós vamos então buscar na literatura espírita, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, tendo o zelo de perguntar à espiritualidade superior, a nos orientar a respeito deste assunto. E Kardec pergunta, na questão 957 de O Livro dos Espíritos, quais, em geral,
com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. E os espíritos responderam: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Vejamos aqui, os espíritos nos dizendo que não existe, portanto, uma forma que vai acontecer com todos de igual forma, porque depende de todos os diversos fatores que deverão ser analisados. A consequência maior, e que ninguém prescinde disso, é de continuar na vida, é de que estar vivo, e que os problemas que se imaginava, portanto, serem aniquilados e anulados, eles permanecem, se perpetuam. E é por isso que neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre suicídio e loucura, Allan Kardec nos traz muito bem, nos dizendo que as causas mais importantes que originam, muitas vezes, este ato do suicídio, são a incredulidade, a suspeita quanto à dúvida do futuro, se realmente há vida futura, e as ideias materialistas que ainda são impregnadas e muitas vezes estão impregnadas no ser. Então, são causas que geram este ato do suicídio e que, portanto, funciona como uma covardia moral. E quais os antídotos para que nós possamos realmente começar a, em primeiro lugar, ajudar a todos aqueles que estão ao nosso redor e mais ainda a cada um de nós particularmente, porque nós só podemos dar aquilo que temos, ou não é verdade? Isso foram palavras de Jesus. Não se colhem figos dos espinheiros, nem uvas dos abrolhos. Uma árvore boa, ela dá bons frutos. Uma árvore má, dá maus frutos. Então não tem como ser diferente. Nós só podemos ajudar alguém com o nosso exemplo. Então tudo é representado pelo processo de escolhas e de semeadura. Nós vamos encontrar nas estatísticas, por exemplo, que a Organização Mundial de Saúde nos diz que uma pessoa, ela se suicida no mundo hoje a cada 4 segundos. Ou seja, esse momento que a gente está conversando aqui, quantas pessoas não já cometeram tal ato, né? E no Brasil, entre 3 a 4 por 100 mil habitantes. E a gente começa por ano, e a gente começa a perceber que é algo que eu preciso me alertar. E a faixa etária mais atuante hoje é na faixa entre 15 e 34 anos. Ou seja, de uma adolescência e de uma juventude, chegando a uma idade maior, mas não aquela em que nós podemos considerar como já da terceira idade, já as pessoas que já viveram. E os jovens estão em busca de tudo isso. E deixou de ser um caso dos países mais desenvolvidos, porque isso também acontece em grande índice nos países desenvolvidos, onde as pessoas têm tudo materialmente falando, e lhes faltam a questão do aconchego, do amor fraternal, da família, dos valores morais que nós precisamos ter para podermos ter uma vida mais saudável. E o Espiritismo vem nos dizer que a vida é um grande presente de Deus. A vida, se nós achássemos que nada temos, nós temos a vida.
Se nós achamos que não recebemos nada de ninguém, fomos criados obras do acaso, como nos deu a vida? Nós somos originados de uma família ou de dois seres, através de uma relação sexual, viemos do pai e da mãe, mas a permissão é divina, é Deus que nos dá a vida. E por isso nós precisaremos fazer com que ela seja preservada da melhor forma possível. E o Espiritismo vem com o princípio básico da imortalidade da alma, nos esclarecer que morte é vida e que não se morre. Por isso, precisamos trabalhar cada vez mais na prevenção. E as formas de prevenção que são orientadas pelo Espiritismo é que nós possamos buscar dentro do lar, por exemplo, o diálogo fraterno. O diálogo entre pais e filhos. Os pais buscarem cada vez mais conhecer os seus filhos, como eles estão. Não é pelo fato deles estarem dentro de casa. Hoje a gente não pode agir mais dessa forma. Ficar tranquilo apenas porque meu filho está dentro de casa, dentro do quarto, porque a violência está lá fora. Ora, é preciso abrir os nossos olhos. A violência está dentro e nas redes sociais, nos computadores, nos celulares, na mente dos nossos filhos, recebendo influenciações através de outras pessoas, e às vezes mais velhas, através das influências espirituais, porque nós, como falamos no início, nós somos espíritos, estamos no corpo físico, então também temos essas influências. E quando Kardec pergunta, os espíritos influenciam em nossa vida? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Então, uma das formas de combatermos as questões das consequências e trabalharmos na prevenção, melhor dizendo, pro suicídio, é buscarmos a terapêutica do diálogo fraterno, de buscarmos, muitas vezes, terapias ocupacionais, terapias com psicólogos, com psiquiatras, vendo que as doenças, embora elas possam surgir e estarem sendo irradiadas e mostradas no corpo físico, mas elas podem ter origem espiritual e que elas precisam de medicação muitas vezes. A busca na casa espírita, como aqui nós estamos, na terapêutica espiritual, para a realização da consulta espiritual, do processo, de trabalhar o processo desobsessivo e a obsessão, que é a influência doentia, perniciosa de um espírito em relação a gente, a cada um de nós, também vai precisar do nosso processo de mudança interior, de comportamento, para que a gente também consiga contribuir, porque não é o fato, nem se isolando e nem achando que a causa e a origem é toda espiritual, porque nós somos construtores do nosso destino. Nós somos os artífices do nosso amanhã, como nos diz Emmanuel. E precisamos fazer a nossa parte na grande contribuição dessa reforma moral e espiritual, que vai fazer com que nós entendamos o que é a vida e estejamos tendo essa verdadeira vacina que vai nos nutrir emocionalmente, que se chama a atuação e a realização do amor fraternal. Por isso que o grande mestre é Jesus de Nazaré. Quando afirmaram e chamaram mestre, e ele então disse, me chamai de mestre, e dizei bem, porque eu o sou. E quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento da lei, ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque então ele sabia que aí está reunida toda a lei e os profetas. Então, em primeiro lugar, nós precisamos dar a cada um de nós, se precisamos nos amar,
De que forma nós vamos conseguir este amor? Dando a cada um de nós, no cuidar do corpo e do espírito, que está no capítulo C de Perfeitos, Kardec nos orientando, do Evangelho segundo o Espiritismo, dar a cada um de nós pensamentos edificantes, buscarmos falar palavras condizentes, positivas, que possam trazer sempre coisas boas. Daquilo que eu quero receber é aquilo que eu preciso dar. E, acima de tudo, a espiritualização do ser. E se tivermos dúvidas, vamos buscar no grande poema da oração de São Francisco, que é dando que se recebe. Isso é tão verdade que nós somos semeadores. Quando eu planto amor, eu vou colher amor. Gentileza gera gentileza. Porque se eu sou gentil e alguém não é comigo, não vai caber a mim responder de igual forma. Eu tenho que pagar o mal com o bem. Foram palavras de Jesus. Esta criatura vai receber na devolutiva da vida, pelas leis sagradas e soberanas de Deus, o grande encontro para poder ressarcir a própria divindade, aquilo que ainda não aprendeu. Mas eu preciso semear o melhor no meu viver. Então, o Espiritismo vem nos falar sobre a imortalidade da alma. Vem nos dizer que não adianta, se nós cumprirmos ou realizarmos tal ato do suicídio, nós estaremos nos comprometendo mais ainda com as leis soberanas de Deus. Mas acontece que também essas criaturas, elas merecem todo o nosso respeito, toda a nossa ajuda. Nós precisamos orar por elas, para que possam sempre mais despertarem. E como afirmou Jesus, que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se perderia, Ele sabe que todos terão moradas na casa do Pai, e todos irão despertar um dia. Nós vamos buscar numa obra chamada Memórias de um Suicida, que tem lá a história de Camilo Castelo Branco, que então cometeu tal ato, e é português, e que em toda a sua trajetória chega o momento sublime do seu despertar. E nós aprendemos que Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, ela é a responsável pelo vale dos suicidas, pelo despertar, conjuntamente com as suas companheiras, as denominadas companheiras de Maria, que estão diuturnamente nesta missão de poder acolher e ajudar esses seres que cometeram tal ato, e que eles possam vir a receber este grande amor, para que possam, no princípio, acima de tudo, do reconhecimento, porque então nós vamos aprender no livro O Céu e o Inferno, que se chama, no capítulo que trata sobre o Código Penal da Vida Futura, em que Allan Kardec nos traz muito bem 33 itens. Então é um código penal, para que nós entendamos como nós chegarmos à verdadeira felicidade e a alcançarmos, e de que forma nós iremos então evoluir e crescer. No item 16º, Allan Kardec elenca que para as nossas atitudes nós deveremos, em primeiro lugar, para tudo que fizermos, e se não for condizentes com as leis de Deus, nós precisamos ter o arrependimento, para posteriormente nós passarmos pelo processo de expiação, e a partir daí, a reparação. Ou seja, ninguém está condenado ou fadado a sofrer plenamente. Nós estamos fadados, a fatalidade que existe na nossa vida é a evolução. É essa lei de evolução, é o nosso crescimento. Ele pode demorar quanto tempo seja, mas eu também, como responsável, posso antecipar. Então, se eu começo a perceber tudo isso, fica mais fácil para que a gente consiga entender que nós precisamos estar
sempre em conexão com a divindade, e a oração é um dos atos que nos capacitam para que a gente possa ter coragem moral para viver e buscar viver em harmonia com Deus nosso Pai. O Espiritismo vem nos dizer que não cai uma folha de uma árvore seca sem a permissão do Pai. Que não existe nenhum problema que seja tão difícil de solucionar, que não tenha soluções. E que a todo efeito inteligente, nós temos uma causa inteligente. Que o mais importante é que cada um possa se autoanalisar no processo de autoconhecimento e de saber o que eu passo é algo que eu fiz nesta mesma existência, por isso, ou só vai ter resposta em outro momento, numa vida anterior, física, denominada, portanto, a reencarnação. Por isso que este tópico do Evangelho, suicídio e loucura, está inserido no capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos. E foram palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então o consolo vem, e o Mestre Jesus é, portanto, este ser magnânimo, supremo, sublime, que nos auxilia e que vai nos dar todo esse acolhimento. Agora nós precisamos o buscar, nós precisamos fazer a nossa parte. E então, não existe uma grande noite escura que depois de um passar do tempo, não comecem a surgir os novos raios do sol. E é nesta confiança e esperança que nós temos que acreditar. E que passa não apenas para ser uma crença de acreditar, mas é acima de tudo de saber. Porque quando eu sei, eu aprendi. E aí fica mais fácil, porque Deus está em mim, está em toda parte, Ele me ama e o melhor vai acontecer quando eu fizer a minha parte nesta caminhada evolutiva. Por isso que Allan Kardec, no capítulo 5, justamente ele traz o item sobre causas anteriores e atuais das aflições. E ele nos explica que para nós evitarmos esses atos translocados do próprio suicídio ou da própria loucura advinda das nossas ansiedades, do estresse atual, do momento que a gente vive, existem dois tipos de formas que explicam as razões das ocorrências das vicissitudes da vida. Se nós analisarmos e essas causas não estiverem na existência atual, obviamente, elas estiveram em outro momento. Então, são causas anteriores das aflições. E isso tem uma razão de ser, porque se não fosse dessa forma, como explicar? Uma criança muito pequena, chega apenas aos 5 anos de idade e vem com uma doença crônica, e que não daria nem tempo, de ela ter errado, porque ainda não teve nem os 7 anos o uso da razão para errar tanto ou para cometer delitos, e ela retorna ao mundo espiritual. Por que será? Então, se não for no momento atual, é explicado, portanto, em existências anteriores. Mas nós vamos buscar na tarde de hoje mostrar então a bênção da vida e da imortalidade da alma. Por isso, quando nós começamos a entender que somos responsáveis pelo nosso caminhar e que ninguém está sozinho, a solução vem. E nós precisamos começar a brotar dentro de nós, trabalhando o nosso emocional, porque sabemos que hoje uma das causas de muitas doenças, a ansiedade, que se torna hoje também fator importante para gerar a depressão e até, se não for tratado, chegar a um suicídio. Nós precisamos entender que precisamos viver no hoje, que é o momento mais importante das nossas vidas. Buscarmos esta ajuda, além da ajuda psicológica, como falamos, a terapêutica aqui na casa, a leitura edificante,
aqueles que possam lhes ajudar para que todos possam abrir o coração. E ninguém está sozinho. E podemos afirmar que o Espiritismo nos traz como grandes justificativas e comprovações que sobre a imortalidade da alma. Por isso eu não devo cometer tal ato de um suicídio, porque os problemas que eu imaginava morrer e acabar com este ato, eles vão se perpetuar comigo, porque eu vou continuar viva. Então eu começo a aprender antecipadamente. De que forma? Nós vamos encontrar nos relatos bíblicos o próprio Jesus de Nazaré. Naquele grande diálogo com Nicodemos, o doutor da lei, ensinando Jesus, dizendo que ninguém poderá ver o reino de Deus, senão nascer de novo. E aí sim, mostrando aquele homem, mas como eu, um homem velho, nascer de novo no ventre da minha mãe? E Jesus nos traz muito bem, mostrando ali que estava dando a ideia do processo da reencarnação, que aquilo que é nascido da carne é a carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, que nós, então, o Espírito, ele que passa sucessivamente por inúmeras existências, levando, portanto, a sua bagagem, porque nós somos o resultado do que nós já vivemos e experienciamos anteriormente. Por isso que nós não temos agora, na atual existência, não foi pela primeira vez. Uma criança que nasce não é um livro em branco que a gente vai escrever as primeiras letras. A prova disso é que as crianças de hoje estão ensinando muito mais a gente do ponto de vista tecnológico, às vezes até da afetividade, ou não é verdade? Dando exemplos aos pais. E os avós é que muitas vezes estão achando bons, porque eles estão orientando também os que se disseram os seus filhos. E isso também mostrando no processo, para nos ensinar e mostrando que morte é vida. Outra forma da imortalidade da alma, nós sabemos que são as manifestações espíritas, que acontecem, por exemplo, na consulta espiritual que os senhores realizaram aqui, por exemplo, nesta casa. Quantos espíritos ali chegam e trazem verdadeiras histórias, dizem sintomas daquilo que eu estava a sentir, e de repente começa-se a processar a cura. Como isso não seria verdade, se existe realmente o esclarecimento, e aí demonstrando que os espíritos mesmo, eles vêm falar, eles mesmos vêm dizer. E isso não aconteceu apenas com o espiritismo, desde que o mundo é mundo, as manifestações espirituais, elas acontecem. Outra prova da imortalidade da alma são das experiências quase-morte. A morte não existe. Nós temos uma obra chamada, de Brian Weiss, denominada Muitas Vidas, Uma Só Alma, em que ele relata que uma certa senhora, ela era diabética, tinha problemas cardíacos e precisou ser socorrida imediatamente em um hospital. Quando lá chegou, sofreu uma parada cardíaca, e aí com uma problemática muito grande, entrou em coma. Ora, quando nós entramos nesse processo do coma, para os médicos é uma parada, não é? E para o ser, a gente imagina que alguém está praticamente semi-morto, não é assim? E eis o que aconteceu. Ele relata nesta obra que os médicos, chamaram um cardiologista, porque para poder reanimar aquela senhora. E qual foi a surpresa, depois de todo o desenrolar que o processo aconteceu? A senhora, quando estava já sentada no seu consultório, no consultório médico, do médico que a reanimou, chegou para ela e então informou que não se morre, porque ela conseguiu sair do corpo e visualizou tudo o que estava a acontecer na sala de cirurgia. E o médico não acreditou. E ela disse: doutor, eu vou lhe explicar. O senhor lembra aquele momento em que o senhor chegou correndo, praticamente desesperado, e a sua caneta de ouro caiu, e o médico começou a ficar assustado, porque ninguém tinha relatado isso para ele. Como saber desse fato se não estivesse na sala?
Eu vi, doutor, a sua caneta de ouro. E o senhor parou, voltou, caiu próximo à janela, o senhor pegou e a colocou no bolso. Como explicar, doutor, que tinham X enfermeiros e tantos médicos que lá estavam, eram tantos homens e tantas mulheres, e começou a relatar os assuntos que ali foram falados, e o médico começou, portanto, a ficar atônito, mas sem comentários, e no grande esclarecimento que existiu naquele momento uma emancipação relativa da alma, que o Espiritismo também estuda, e numa experiência quase morte, não se morre em relação ao espírito, porque foi o que aconteceu. E são verdadeiros fenômenos que acontecem, que são esclarecidos e orientados para que a gente possa entender que morre-se apenas o corpo físico, mas o espírito, ele continua viajando e é conhecedor das leis soberanas de Deus. O que nos falta é, portanto, o desabrochar ainda das virtudes que estão latentes, para nos tornarmos verdadeiros homens e mulheres de bem, né? No protótipo do homem de bem, que Allan Kardec nos traz no capítulo Sede Perfeitos, e no grande instrumento de nós vivenciarmos a mensagem de Jesus. Então, não se morre. Como nós buscarmos atentar contra a própria vida? Por isso que Allan Kardec nos traz neste capítulo sobre suicídio e loucura, que nós busquemos cada vez mais olhar para dentro de nós e a utilização da resignação e da calma, que vão nos dar a perseverança e a coragem moral. A resignação aqui é trazida como um sentimento que vai fazer com que nós aceitemos as nossas provas, que elas são obras nossas. Fui eu que pedi no ontem. Se tivermos dúvidas, vamos buscar a literatura espírita na obra Nosso Lar, no Ministério da Reencarnação. Grandes rascunhos do próprio corpo físico. Quantas vezes ali pedi, clamei, para poder ressarcir as leis de Deus. E aqui estou. E quando a gente chega na carne, que também tem a bênção do esquecimento do passado, para demonstrar aí, para fluir em nós a força do amor. Porque como eu aceitar um cônjuge que está do meu lado, que eu dou todo o amor para ele, e eu só recebo ingratidão? Como uma mãe que doa o tempo inteiro auxílio, amor, bênçãos, e o filho a renega, não aceita, só é bastante ingrato. Como explicar isso? Se não houvesse a bênção do esquecimento do passado, nós iríamos já nos revoltar inicialmente. Já iríamos dizer, está muito pesado, não vou aguentar. Porque sem a gente saber, na essência, a gente sabe no íntimo, a gente não lembra. No nosso íntimo nós sabemos, porque somos espíritos. E mesmo assim ainda temos dificuldades. Por isso, a justiça divina, ela não falha, ela é soberana, ela nos orienta com todo o melhor que possa acontecer, com tudo que for de melhor para acontecer na nossa vida. E aí deve sim acontecer um despertar. Então queremos, queridos irmãos, se por um acaso alguma criatura esteja pensando neste ato de suicídio, não fique sozinho. Busquemos o CVV, por exemplo, o 188, que é o número, né? São pessoas devidamente treinadas, eles passam horas e horas a escutar a criatura, né? No ouvir verdadeiramente, e vejamos, é um grande exemplo para mostrar. Busquemos acolher a todos, observemos cada vez mais aquela criatura que está calada demais, seja o nosso filho, o nosso sobrinho, que está muito isolado, que está sem querer falar, às vezes sem querer comer. E aí vêm esses pensamentos que podem ser indução, mas que podem ser
também demonstrados da sua própria natureza, ainda nas imperfeições que possuímos. Então é preciso que este ser receba todo esse auxílio dos que estão ao redor, que somos nós, para ajudar. Porque quando alguém se coloca para se jogar de um precipício, se coloca para se jogar debaixo de um trem, essa pessoa não está feliz, está passando por problemas muito sérios, uma coisa muito grave, e que às vezes a gente, infelizmente, julga, né? E acha e fica comentando de uma forma diferenciada, achando que aquilo ali, até condenando. Não venhamos a condenar, vamos colocar a nossa instância de ajudar. É por isso que a casa espírita, ela é um pronto-socorro espiritual, porque aqui nós recebemos os espíritos e os acolhemos, os orientando na mesa mediúnica, nos grupos de estudo de educação da mediunidade, mas também funciona para cada um de nós como um processo de escola, onde aqui nós viemos aprender, todos nós, até nós que estamos a lhes falar, a cada dia temos muito que aprender, porque somos eternos aprendizes perante a divindade e a evolução que nos aguarda. E acima de tudo, um pronto-socorro espiritual. E para encerrarmos então a nossa fala, que busquemos acima de tudo também, uma das formas de nós combatermos esse tal ato que pode chegar na nossa mente, é nós ocuparmos o nosso tempo com o bem. Quando a nossa mente está conversando, dialogando e fazendo alguma atividade que seja sempre para ajudar ao próximo, e aí nós aprendemos com a doutrina espírita, quando nós começamos a enxugar as lágrimas dos outros, não temos mais tempo para chorar. Nós estaremos com as mãos atuantes para começar a fazer com que a nossa vida tenha um colorido diferenciado. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, maneira de orar, no capítulo sobre a prece, que lá nós não vamos pedir riquezas, que nós não vamos pedir que nos tirem as nossas provas, nós vamos pedir a Deus paciência, nós vamos pedir a Deus forças, resignação, porque vamos pedir que aumentemos a nossa fé, porque a fé é a crença na vida futura. E quando nós afirmarmos, eu sei que vou continuar a viver, que a vida continua, esses atos já não mais vão fazer parte. Atos de suicídio, atos de ansiedade, atos de loucura, não mais vão fazer parte do meu caminhar. Se ele ainda acontece, mas podemos afirmar, ainda há tempo de beneficiar a si mesmo, tempo de amar, tempo de crescer, porque nós estamos sempre sendo assessorados pela espiritualidade amiga, e se a cada instante nós começarmos a fazer a nossa parte, em primeiro lugar, não tendo temor da morte, porque todos nós temos um prazo de validade, todos nós vamos um dia precisar voltar ao nosso mundo original. É uma grande viagem. A gente imagina ainda que a nossa casa é aqui. Por isso que Jesus falava, na casa de meu Pai há muitas moradas. A minha casa não é aqui, é na casa do Pai. É no retorno, porque ninguém que eu conheça, que vocês conheçam, que são, se tiverem dúvidas, vamos aos nossos antepassados. Cadê os nossos bisavós? E os nossos tataravós? E às vezes os nossos pais? Eles já se foram. Então se eles foram, eu também irei. É da lei, é natural. Mas deixemos que o tempo também chegue no momento certo. Porque podemos afirmar, minutos na carne são muito importantes para o nosso despertar. Por isso que Jesus falava, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque então, mesmo nos instantes finais, quando o ser está ali para morrer,
em hospitais, se ele abranda o seu próprio coração, perdoa alguém, consegue sentir esse bem-estar, já lhe ajuda para que haja a verdadeira desencarnação. Porque o Espiritismo vem trazer na obra Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, que nos fala sobre morte e desencarnação. Morrer é morte biológica. As células morrem, vão retornar, vão se decompor e se transformar. Mas o desencarnar é justamente esse desenlace, o corte do cordão prateado. O desencarnar é a emancipação contínua do espírito, que vai fazer com que possa crescer espiritualmente e aí sim poder evoluir e ascender, saindo da ordem mais inferiorizada, como a gente aprende na escala espírita, da ordem dos espíritos imperfeitos, rumo aos bons espíritos, para a partir daí chegar aos espíritos puros, que aí nós conhecemos como modelo e guia. Tivemos a grata alegria de saber que pisou no solo da terra Jesus de Nazaré, que veio nos dizer que é possível. Então, queridos irmãos, possamos amar a vida, possamos valorizar o que temos, porque temos sim a verdadeira propriedade que iremos levar daqui. Como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, Pascal, na verdadeira propriedade, o conhecimento, as qualidades morais e a inteligência. Esses sim são elementos que nós podemos dizer é nosso. Vamos desabrochar a partir de hoje. Vamos buscar a alegria de viver. Vamos buscar ter sempre um novo olhar. Um olhar de paz, um olhar de alegria, um olhar de mansidão. E podermos afirmar que todo problema, este sim tem solução. E quando nós começarmos a enxergar a divindade, iremos sentir a paz interior. Iremos então dizer: Senhor, conta comigo, eu estou presente para auxiliar. E mesmo que o dia vai chegar, que eu vou viajar para a eternidade, irei, Senhor, no dever cumprido e na certeza de que o melhor eu fiz. Assim deve ser o nosso proceder. Muita paz, que Deus nos abençoe.